Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Bom, agora a gente vai começar o tema 2 da apostila 3, que é sobre urbanização. No tema 2, a gente vai falar um pouquinho a respeito do processo de urbanização. Urbanização é a transformação de uma área natural, ou seja, uma área que tem natureza, em uma área urbana. Uma área urbana, ela é caracterizada por uma aglomeração de construções, tal como a gente aprendeu no tema 1. Tais como moradias, comércios, escolas, hospitais, bancos, restaurantes e assim por diante. Geralmente, o processo de urbanização ele acontece por conta do desenvolvimento de algumas atividades econômicas, como por exemplo o processo de industrialização ou o desenvolvimento do comércio numa certa área. A partir do momento que a indústria ou o comércio vai se desenvolvendo, as pessoas vão se mudando do campo para o entorno dessas indústrias ou desses comércios, a fim de vender a sua força de trabalho em troca de um salário, ou seja, a fim de trabalhar nessa área. E, portanto, as pessoas vão construindo as suas moradias próximos a essas indústrias ou a esses comércios. À medida que as pessoas vão construindo as suas moradias, elas vão transformando o espaço no entorno dessas indústrias e desses comércios de uma área natural para uma área urbana. Até porque, à medida que as moradias vão sendo construídas, junto com elas vão sendo construídos mais comércios para atender a demanda dessas pessoas e, com o tempo, chega o saneamento básico, a rede elétrica, o sinal de telefonia, assim como os sistemas de transporte para atender a necessidade dessas pessoas. Então, todo o espaço natural no entorno dessas indústrias ou desses comércios que se instalaram inicialmente, ele começa a se transformar também, fazendo com que haja uma retirada da vegetação, ou seja, a transformação de uma área que era natural para uma área com uma grande quantidade de construções, ou seja, uma área urbana. Conforme mais e mais pessoas vão se mudando do campo para essas áreas urbanas, isso também caracteriza o processo de urbanização. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do que é o urbanismo. O urbanismo é quando é feito um planejamento por parte do poder público, ou seja, é quando são realizadas políticas públicas ou projetos para investir na infraestrutura dessa cidade que está se formando. A ideia é de que todas as áreas desta cidade tenham as ruas e calçadas pavimentadas, todas as moradias tenham acesso à água encanada e tratada, assim como coleta de esgoto, que todas as pessoas tenham fácil acesso a atendimento médico hospitalar, acesso a escolas, acesso a mercados e a comércio em geral. Então, o urbanismo, quando ele acontece, é quando o poder público planeja a construção da área urbana, a fim de gerar a melhor infraestrutura possível para essa área e, por conta disso, gerar uma melhor qualidade de vida para a população que vive naquela cidade. Agora a gente vai falar um pouquinho a partir de quando que a maior parte da população mundial começou a morar em cidades. Bom, a partir de 1950, várias empresas e várias indústrias começaram a construir filiais, ou seja, começaram a instalar indústrias em diferentes países. E assim como eu acabei de explicar para vocês, a partir do momento que a indústria chega numa área, o espaço no entorno começa a sofrer uma transformação de uma área natural para uma área urbana, porque as pessoas vão se mudando do campo para a cidade para trabalhar nessa indústria e também para trabalhar no comércio que vai se desenvolvendo no entorno dessa indústria. E com isso as pessoas acabam construindo as suas moradias e é questão de tempo para o poder público pavimentar aquela área, ou seja, colocar asfalto, assim como também gerar infraestrutura com relação ao saneamento básico, ao acesso ao sistema de transporte, atendimento hospitalar e assim como também acesso a escolas. E à medida que todo esse espaço no entorno da indústria vai se transformando, a gente fala então que aquela área deixa de ser uma área natural e passa a ser considerada uma cidade. Até porque, com o tempo, a maior parte da população vai vivendo nessa área urbana. E isso também consolida o processo de urbanização.
Como eu estava explicando para vocês, várias filiais de várias indústrias vão começar a se instalar em diferentes cidades, em diferentes países do mundo, a partir de 1950. E a partir do momento que essas indústrias vão se instalar nessas diferentes áreas do mundo, elas vão acabar promovendo o processo de urbanização. Então, ao longo das próximas décadas, ou seja, dos anos 60, como vocês podem ver aqui no gráfico, nos anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 e o último dado de 2018, cada vez mais vai aumentando a quantidade de população que moram em áreas urbanas, uma vez que cada vez mais filiais de indústrias são instaladas em diferentes áreas do mundo, gerando todo esse processo de transformação. Bom, ainda existem países que a maior parte da população vive em áreas rurais, como por exemplo o Egito, a Índia, a gente pode citar também países africanos, principalmente da parte subsaariana do continente africano. O que é a África subsaariana? É aquela parte do continente africano que fica ao sul do deserto do Saara. Então, toda a parte do continente africano ao sul do deserto do Saara, a gente considera como África subsaariana. E dessa parte do continente, boa parte dos países, a maior parte da população ainda vive em áreas rurais. Mas o que tem acontecido nas últimas décadas é que em vários desses países, assim como na Índia, no Egito, entre tantos outros, têm recebido filiais de indústrias de outros países. E a partir do momento que isso tem acontecido, assim como também tem acontecido o desenvolvimento do comércio em várias dessas áreas, a população tem migrado das áreas rurais para essas regiões e isso tem promovido o processo de urbanização nessa região. Então, de acordo com os dados da ONU, é questão de tempo, inclusive nesses países, para que a maior parte da população passe a viver em áreas urbanas. Acredita-se que até o final do século XXI, que é o século que nós vivemos atualmente, a maior parte da população, inclusive desses países, também viverá em áreas urbanas. Atualmente, 80% da população mundial já vive em áreas urbanas. Tudo bem até aqui? Galera, aqui no livro tem uma indicação de um desenho que é muito legal de vocês assistirem, que se chama O Menino e o Mundo. O Menino e o Mundo mostra exatamente essa mudança de uma área rural para uma área urbana. Vale muito a pena ver, o desenho é muito lindo e fica como dica para vocês assistirem ao longo dessa semana ou no próximo final de semana. Bom, por enquanto eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula eu continuo o tema a respeito de urbanização no mundo e até sexta-feira. Beijo para vocês!